contemplar essas coisas gloriosas, ouvir sentado ali, né? Eu estou feliz por estar ouvindo essas coisas. Hoje eu estava escrevendo sobre a posição do cristão, que quando fala-se transformação, as pessoas têm aquela mente: eu vou ser transformado para subir ao céu, eu vou ser transformado para chegar diante do trono de Deus. Quando a gente começa a pensar assim, a nossa mente ainda não alcançou aquele dia do Calvário. Nós estamos atrasados. Nós não conseguimos ainda encontrar em nós mesmos o que Jesus fez na cruz. É uma coisa tão simples. Eu passei 25 anos ouvindo os pastores da mensagem, né? E eu vi que homens assim, que 30, 40, 50 anos de evangelho estão quebrando a cabeça para saber o que tinha no sétimo selo. Por que é que eles quebram a cabeça? Por falta de sabedoria. Porque se nós cresse nas Escrituras exatamente como Deus prometeu, nós não estaríamos nessa confusão. Porque quando se fala da reunião dos filhos de Deus, às vezes nós temos aquela dimensão: nós vamos estar juntos do Pai ali, assistindo o Pai fazer isto, ou senão o primogênito fazer aquilo. Então nós não temos a dimensão do que é ser filho de Deus. Nós não conseguimos, a nossa mente, vamos falar da fé, a nossa fé não é perfeita, porque nós não temos fé em Deus, nós não temos a fé em Jesus Cristo. A fé do Filho de Deus não é em Jesus Cristo, é a fé de Jesus Cristo nele, é a fé de Cristo nele. É isso que o eleito tem que ter, a fé de Jesus Cristo nele, não a fé dele em Jesus Cristo. A fé dele em Jesus Cristo é só para saber o que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando você tem a fé de Jesus Cristo, é só para saber o que foi feito no sacrifício. Porque quando nós falamos de transformação, não é transformar nós numa condição somente de estar no céu, é nos transformar esse corpo mortal na condição de filho de Deus. Aí a nossa mente fala: mas filho de Deus é o quê? Quando a gente fala um filho do peixe é um cachorrinho, um filho de uma galinha é o quê? É um patinho, né? Não, então às vezes nós temos um filho de Deus, é um homem. O filho de Deus é um Deus. Não é isso? O filho do cachorro é um cachorro, o filho de um homem é um homem, e o filho de Deus é Deus. O irmão poderia ler para mim aqui, pode ser irmão mesmo, é São João capítulo 5, do verso 26 ao 29. Aí a gente vai ter uma dimensão do que é isso. Porque às vezes nós temos essa ideia de ser filho de Deus simplesmente daquela forma banal, que o mundo fala: eu também sou filho de Deus. Do 26 ao 29, capítulo 5 de São João. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso. Vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Amém. Então, veja bem, olha como é que é as coisas. Como o Pai tem a vida em si mesmo, Deus também ao Filho ter a vida. Não, mas só Deus só para Jesus. Se nós afirmamos ser filho de Deus, Jesus é só o primogênito. Ele é o primogênito. Tem um irmão mais velho do irmão, quer dizer que os outros não são ninguém. Tem o mais velho e os outros não é filho também. É filho também. Quando Jesus fez, a nossa fé em Jesus é para que Ele resgatou aquilo que nós havíamos perdido. Resgatou. Agora, quando nós pensamos resgatou aquilo que nós havíamos perdido, é nossa casa nova, é nosso carro, é nossa vida social, é nossos bens,
é nossa riqueza. Por isso nós não temos nada, nós temos uma casinha, eu vou ter um carro importado. A mente humana só trabalha assim. Nós não conseguimos alcançar a plenitude da família Cristo. A plenitude da família Cristo é criar a humanidade. Quando nós falamos criar, quando foi feito o homem, ele não foi feito filho de Deus, foi feito o homem natural. O homem natural foi criado. Aqui no Brasil, as coisas naturais foram criadas, mas os filhos de Deus não foram criados. Eles existiam antes que o mundo existisse. Eles saíram de Deus. Eu vim de Deus e volto para Deus. Nós temos que alcançar essa fé. É a fé perfeita. De sair de Deus. Sair de Deus não é, bom, eu estou na casa de Deus, agora eu saí e fui para o mundo. Sair de Deus é sair daquele que diz, haja luz. Quando fala haja luz, o Filho de Deus também fala, haja luz. Quando o Filho de Deus fala, corram os filhos de Deus para falar, se limpa, Tietê. E aí será feito. É isso, quando vier o dia da nossa redenção, nós sairemos do mortal e entraremos no imortal. Entraremos no Elohim. Voltamos ao original. Voltaremos ao... E o nosso original, vamos ser diretos, é ser Deus. O nosso original é ser Deus. Se nós somos filhos de Deus, significa ser Deus mesmo. A palavra filho de Deus significa ser Deus. Por isso, quando Jesus falou assim, o meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Quando Jesus falava alguma coisa, que tinha que sair, porque ele era um Deus ali. A plenitude da divindade habitava nele ali. No dia da redenção, a plenitude da divindade voltará a cada um dos eleitos. A plenitude da divindade. Isso é voltar a ser Cristo, que para que todas as coisas voltem a congregar em Cristo. E aonde tiver o Filho de Deus, ali está o Cristo. Então a nossa fé é essa, é a fé de Cristo em vós, esperança da glória. Então quando a esperança da glória vem, a esperança da glória não é a esperança da glória, é o que Paulo disse em Romanos capítulo 8, para mim tenho por verso 18, para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura, quando fala criatura, nós podemos colocar o homem natural, que é aquele mesmo homem que Deus falou com ele lá no princípio: se fizeres o bem, como o irmão leu aqui. Quando Deus estava falando, Deus não estava falando com os filhos de Deus, Deus estava falando com o homem criado, que era Caim. Se fizeres o bem, será aceito. Mas quando ele estava falando isso, era para que no dia da manifestação dos filhos de Deus se cumprisse isso. Aceitar. Se cumprisse isso nos filhos. Quando os filhos de Deus receberem a transformação no dia da redenção, ele será Deus para a criatura aqui no Brasil. Não importa o homem mais rico ou o homem mais pobre. Por isso que Paulo falou aí em 1 Coríntios capítulo 3, dizendo assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não saberão vós que os santos hão de julgar os anjos? Porque quando nós voltarmos a ser Deus, voltarmos àquela plenitude, você volta, sai do mortal. Foi o que Jesus reconquistou lá na cruz para nós. Nos tirou da condição de mortal e nos deu a eternidade novamente. Quando fala em eternidade, só há uma maneira de ser eterno: é ser filho de Deus. Ser filho de Deus é ser eterno, porque aquele que cria todas as coisas, fala criar todas as coisas, é o filho de Deus. Ser transformado, nós vamos ser transformados do mortal ao imortal. Então você vai ser transformado em Deus. É um pequeno Deus, não será só um pequeno, será um Deus. Por quê? Quando vier o dia da plenitude, hoje eu escrevi, se alguém leu o que eu escrevi hoje, quando nós recebermos a transformação, o dia da nossa redenção, você vai começar a ordenar as coisas como Deus. Você vai agir como Deus. Então você vai lembrar as promessas que Deus fez a Caim. Você sabe que o Brasil é cheio de povos, tem bons e tem maus. Foi isso que Jesus está falando. Aquele que fizer o bem
dias virão que os mortos ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, deu também o Filho ter a vida em si mesmo. Quando fala ter a vida, é quando você vê o pé de planta morrendo aí fora, você dobra seu joelho e começa a orar a Deus. É isso? É ordenar. Você fala, levanta, nasça, tenha vida. É você falar como Deus para aquilo. Essa é a fé perfeita, a fé que há, a fé de Abraão. Essa é a fé perfeita. A fé perfeita é falar e aquilo vir à existência, não é orar. Às vezes nós pensamos que fé perfeita é orar com aquela fé. Até o ditado, quando o camarada começa a ficar nervoso, os antigos falam assim: esse cara está enfesando. Esse cara está. Eu falo assim: que bom que o cara está enfesando, né? Oxalá que o mundo fosse tudo cheio desse enfesado e a gente fosse cheio de fé. Então você vê que as coisas tudo é invertido no mundo, né? Os caras estão enfesando, o cara está se diabando, porque ele já quer brigar. Ele está se enchendo de diabo, não se enchendo de fé. O camarada inverte todas as coisas. O cara está enfesando, sai daí, se esse cara está enfesando, ele vai pegar um Deus que me perdoe e jogar no céu. Ele vai pegar um Deus que me perdoe. Aí os antigos falam assim: ó menino, você está com Deus que me perdoa na sua vida, em você, sai daqui. Você está me enfesando. Enfesar significa crer, é encher de fé no sobrenatural. Nós estamos cheios de fé. Nós não estamos cheios de fé, nós temos a fé perfeita. Quem tem fé é a criação. Toda criatura geme, ele clama por um Deus, ele clama por justiça. Quando ela geme, ela está clamando por justiça. Todas as coisas, nós estamos entrando em dias e mais dias, os dias são maus, os dias nossos são mais maus do que os dias passados. E a gente vê a criatura sempre sendo massacrada, dia por dia, por Satanás. Então a criatura tem aquela fé que um dia será liberta. Foi isso que Paulo falou assim: para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando fala para a liberdade da glória, liberdade, quando vier a justiça de Deus, quando vier o dia da redenção, quando se cumprir e terminou e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Os reinos do mundo. Olha, espera um pouco, nós vamos subir para o céu, não abrir e fechar de olho. Terminou o dia da redenção, suou. O dia da redenção não precisa o irmão ficar, fazer careta, dobrar o joelho. Quando chegar o dia da redenção, é como se chegar lá o amanhã. Está marcado por Deus. Jesus marcou esse dia. Ele não vai ser nem ontem, nem depois da manhã. Ele vai ser exatamente no dia que Jesus marcou. Pode que ele esteja aqui agora, falta uma semana, ou 2 dias, ou um dia, ou pode que esteja um mês pela frente, mas Jesus marcou. Ou 1 minuto. Isso, foi marcado o dia da redenção. Está marcadinho no céu. Agora, é simples como eu comecei a falar aqui. As pessoas, eu vejo pastores e mais pastores. Lá em Franca levantou e dizendo um pastor que Jesus está para levantar do trono. E tomaram o livro. Você vê que as pessoas têm todas as coisas invertidas. Eles não sabem Quando eu olhei ali, Apocalipse capítulo 5, pera um pouco. O pessoal quebrando a cabeça para saber o que tinha no 7º selo. Aí sai o grandão lá em Goiânia e diz assim: o 7º selo é o silêncio. Não é que o 7º selo, houve silêncio quando abriu o 7º selo. Por que houve silêncio? Porque todos ficaram pasmos quando olharam lá e viram o que tinha dentro do 7º selo.
Aí é simples de compreender o que tinha, porque eles começaram a cantar e falar. Digno é de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, língua, povos e nação, e para o nosso Deus nos fizesse reis e sacerdócio, e eles reinarão sobre a terra. Agora, por que eles não compreendem isso? Porque eles não conhecem o Evangelho. Eles não sabem da promessa que Deus fez a Abraão. Por que eles não sabem, não compreendem que o sétimo selo era o cumprimento da promessa de Deus? Porque eles não creem naquilo que Deus prometeu a Abraão. Recebeu a mensagem errada. Recebeu a mensagem, exatamente, recebeu a mensagem errada. O sétimo anjo, como diz, ele revelou todas as coisas para eles errado. Hoje eu fui bem claro nisso, ele revelou errado. Porque a revelação era, se o Evangelho era aquilo que Deus, o que Jesus fez, era a promessa que Deus fez a Abraão. Em Gênesis capítulo 22, era o cumprimento daquilo. Era trazer, porque só tinha uma maneira de manifestar dos filhos de Deus virem ao mundo. Os filhos de Deus não iam vir no mundo através do irmão de Abraão. Como é que era o nome dele? Terá? Terá. Então não podia vir através de outro, desse daqui ou daquele ali. Tinha que vir através de Abraão, da descendência de Abraão, tanto gentil, quanto judeu, quanto samaritanos, que hoje é palestinos. Eles tinham que vir da descendência de Abraão. Foi me perguntado, tem outra maneira de ser filho de Deus, ser um eleito fora de Abraão? Eu falei, não. Só é na descendência de Abraão. Seja eles vindo da minha... Para começar, os pastores da mensagem não sabem nem quem são os pais dos gentios. Eu estou dizendo, nós os gentios se achegamos pela fé. Esse é o tema nosso, nós estamos falando sobre a fé. Nós se achegamos, porque nós somos filhos da fé. A palavra filho da fé, ela começou com os judeus. Os judeus começaram a apelidar os filhos de Quentura como os filhos da fé, porque eles criam que eles seriam participantes da mesma promessa pela fé. Não precisaria daquela lei, da circuncisão. Não precisaria da circuncisão. Eles receberiam, eles seriam pela fé. Então, a palavra que eles foram filhos da fé, foram os judeus que começaram a apelidar eles. Apelidaram os gentios, os filhos do Oriente, como filhos da fé. Então, esses apelidos que eles deram aos filhos do Oriente, ao gentio, era por zombação que eles falavam aquilo. Mas na verdade eles estavam falando correto. Quando Jesus nasceu, eles viram nas estrelas que Jesus havia nascido, o rei dos judeus. E os judeus mesmo não viram. E eles saíram de lá do Oriente e foram até Jerusalém. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aqueles eram os pais dos gentios. Era das tribos que eram filhos de Quentura. Aí muita gente vê os filhos de Quentura lá em Gênesis 25, né? Que Abraão se casa com outra mulher e tem 6 filhos, né? 6 filhos, não é isso? Aí vê lá em Gênesis 25. Mas quando Abraão se casou com Quentura, aqueles 6 filhos já tinha neto para Abraão, já tinha bisneto. Porque ela era concubina de Abraão desde os 26 anos, há 111 anos. Ele já tinha uns 110 anos, né, o mais velho. Joxã e Zirã, ele já estava com 110 anos por aí. Eles eram gêmeos. Então a gente observa essas coisas. Joxã, ele era 73 anos mais velho que Isaac. E a gente, puxa, 73 anos. O bisneto Leumi, quando Isaac nasceu, o bisneto Leumi já era nascido. Leumi já era nascido. Quando Abraão casou com Quentura, ele já tinha, acho que 137 anos, é isso? Abraão? Acho que é isso. Quase 137, 38 anos. Ele namorou com Quentura 111 anos. Que namoro logo, hein?
111 anos. Às vezes a gente fica pensando, 111, ele só se casou depois de 111 anos. É muito tempo, né? Então a gente observa as coisas que... Então o povo não compreende porque eles não têm o início do Evangelho. Ele não sabe que o Evangelho foi pregado primeiro a Abraão. Jesus não vem pregando outro Evangelho. Jesus veio para fazer a redenção da promessa que Deus havia feito a Abraão lá no monte. Qual, o irmão sabe o nome do monte? É isso mesmo. No Monte Moriá. Deus prometeu a Abraão ali, né? Que ele multiplicaria a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. Isso foi chamado Monte do Senhor proverá. Então ali era isso. Agora, por que as pessoas não compreendem o Apocalipse? Porque eles não compreendem o princípio da promessa. Eles pensam que Jesus chegou para fazer uma salvação fora daquilo. E não foi. Jesus chegou para dar cumprimento naquilo que Deus havia prometido a Abraão. Quando Jesus tomou a cruz, está escrito em Apocalipse capítulo 1, e nos fez reis, é isso? Jesus, ao tomar a cruz, ele nos fez reis. Agora as pessoas não sabem por que Jesus fez os eleitos gentios serem reis. Porque era a promessa que Deus havia feito a Abraão, que a sua descendência seria os reis, que sairão reis. Exatamente. Como pode ver para mim? Capítulo 17 de Gênesis, até o versículo 6. Pode ser começar do 3? E aí? Isso. Então a gente observa que as coisas têm que ter um princípio. Se você sai do princípio, você vai compreender toda a Bíblia. Agora, se é um crente que chega e já vê uma pessoa pregando errado, ele vai crer errado. De qual verso? 3 ao 6. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Amém. Então, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Quando Deus prometeu multiplicar aquela descendência, que não vinha mais de Sara, mas que vinha de Quentura e de Agar, Ele proveu um sacrifício para justificar, um sacrifício que tinha condição de resgatar aquela constelação que havia caído. Não mudou a circuncisão. Aquela circuncisão que Deus fez ali em Gênesis 17 com Abraão, ele colocou ali aquela circuncisão. Pensa que o irmão não é circuncidado, o irmão é circuncidado. A circuncisão precisava alguém que tivesse cumprido com aquela promessa da circuncisão para resgatar os incircuncisos. Por exemplo, quando o irmão tem alguma coisa em juízo, o irmão contrata um advogado. E quando o irmão vai contratar um advogado, o que o irmão faz? Passa uma procuração àquele advogado. Aí ele toma o seu lugar. Não é isso? Quando nós chegamos a Deus, não foi fora da circuncisão que Deus falou com Abraão, não. Foi a circuncisão valeu tanto para judeu, para gentio e para samaritanos. Não é para que nós lá chegar e cortar. Não é isso não. Mas de quê? É por fé. Porque aquele mesmo pedido que Abraão fez, que Deus fez a Abraão, Jesus foi e cumpriu. Ao 8º dia. E ali estava o mesmo DNA, né? Exatamente, Jesus foi e cumpriu. Quando Jesus cumpriu, o sangue que ele verteu na cruz era circuncidado. Por isso que aquele sangue, quando ele fez
Ele fez o Novo Testamento. Esse é o Novo Testamento no meu sangue. Um sangue circuncidado, um sangue que tinha cidadanias nos céus e na terra. Então, por isso, ele poderia resgatar aqueles que haviam perdido, que estavam perdidos, que era nós, o gentio, a constelação que havia caído, que Satanás derrubou com uma só rabada, não é isso? Deixa eu ver, Apocalipse capítulo 12, do verso 3 e 4. Veja: e viu outro sinal no céu. Eis que um grande dragão vermelho, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, tragasse o filho. Observa que Satanás derrubou aquela constelação e tomou dela a divindade. Por isso que os filhos de Deus, dentre os gentios eleitos, precisam de uma transformação. E a primeira coisa que Jesus nos devolve ali é a nossa divindade. Ele devolve a nossa divindade no dia da redenção. Então, o que Jesus conquistou na cruz foi a nossa divindade, e ele nos fez participantes da mesma promessa que Deus fez a Abraão. Que Abraão pediu que o filho ao 8º dia fosse circuncidado, não foi isso? Era o pacto, era a aliança. Aí, quando Jesus fez ali ao 8º dia, foi circuncidado, ele estava sendo circuncidado por mim e por ti. Por isso nós não somos circuncisos, nós somos circuncisos pela fé. Jesus tomou a nossa questão e se tornou o nosso advogado. Quando João fala, ele se transformou o nosso advogado, é nesse sentido. Ele se tornou um de nós. Um de nós, que ele tomou o nosso lugar, ele tomou o nosso lugar. A salvação que ele fez foi isso, tomou o nosso lugar naquela promessa que Deus havia feito da circuncisão, aquela aliança que Deus havia feito. Então nós estamos na mesma aliança, só que para que Jesus nós reconhecemos, ele nos deu o que mesmo? Penhor. Um Novo Testamento. Ele nos deu um Novo Testamento contendo a nossa herança. Por que ele deu um Novo Testamento? Porque ao fazer aquela redenção na cruz, ele tomou de Satanás os nossos bens, para cumprir o que Paulo havia falado. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos nossos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, não desta criação, entrou uma vez só no santuário e nos efetuou uma eterna redenção. Uma eterna redenção. Nós somos redimidos eternamente. Então nós saímos de Deus, e agora no dia da redenção estaremos voltando para Deus. Voltando para Deus não é ser arrebatado para o céu, não. Quando vier o dia da redenção, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Ali seria, nesse dia, pastor, será Deus andando em 2 pés, nessas ruas, nas ruas por aqui, por ali, por lá, por cá, visitando e criando e reformando e restaurando todas as coisas. É isso. Não é ser transformado para sumir aqui com medo do que a besta vai fazer, não. Com medo da grande tribulação, como está aí todo mundo assombrado, não é isso? Quando você receber a transformação, a primeira coisa que você tem, aquele desejo ardente de pôr as coisas no seu devido lugar, trazer justiça à terra, fazer justiça no Palácio do Planalto, trazer justiça, tirar os corruptos do seu lugar. E os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. É isso, é voltar, retomar os lugares celestiais. Aliás, pelo lugar celestial, os bancos da igreja. As pessoas só conseguem ligar a mente humana. Por isso que eles não compreendem as escrituras. Eles não conseguem ligar uma plenitude dele com Deus. Ele sempre vai pensar desse tamanho. Quando eu falava hoje pela manhã sobre o 7º anjo, eu estava falando como Senhor do 7º anjo. É Senhor dos anjos.
você se tornará Senhor dos anjos. Como Jesus disse assim, falando sobre João Batista: dentre os nascidos de mulher não houve nenhum maior do que João Batista, mas o menor do reino do céu é maior do que ele. Jesus estava referindo-se aos filhos de Deus, aos eleitos filhos de Deus. Que Deus nos ajude nesta hora para compreender essas coisas. Então, toda a Escritura se tornou. Se a gente entra pelo caminho correto, você compreende toda a Escritura. Toda a Bíblia é compreendida por você. Nós não vamos aqui contar a história. Ó, Israel passou o Mar Vermelho e abriu. Não me interessa contar a história. Tem pessoas, irmão, onde está escrito tal coisa? Eu não sei. O que significa aquilo lá que está lá em Crônicas? Eu também não sei. Eu não estou aqui para explicar nada, eu não estou aqui para falar de lei. Eu estou aqui para anunciar o reino de Deus. Falar da magnitude que virá no dia da redenção para nós. Eu não estou aqui para contar a história de como Israel venceu isso, como o rei Saul, como o rei não sei dali, das quantas, como isso ou como aquilo outro. Eu contaria um pouquinho da história da rainha de Sabá, que veio para essa nação brasileira, que muito em breve é uma nação rica e voltará a ser milionária. O Brasil é uma nação rica, foi saqueada, mas tem muita riqueza. Por isso esses engravatados estão roubando aos bilhões, enquanto deixa a população passando necessidade, deixa a população gemendo. E eles estão gemendo, e graças a Deus por isso que nós vamos responder o clamor deles. Que Deus nos ajude, né? Eles mesmo levando nosso dinheiro para fazer a obra de aeroporto e tantas coisas lá fora. É uma maneira deles roubar a nação sem que ninguém saiba. Irmão, que Deus nos ajude.